Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro com a palavra de hoje. Eu quero saudar a vocês todos com a mensagem que está lá em Gênesis capítulo 15. Eu vou ler para vocês dos versículos 13 seguintes. E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será este, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Essa passagem bíblica que eu li para vocês agora é a passagem bíblica onde Abraão e Deus estão conversando. Abraão propôs para Deus uma ideia, já que ele tinha uma idade avançada e Deus havia lhe prometido um filho. Abraão diz: quem sabe se eu adotar alguém como meu filho, então eu poderei concretizar essa promessa. Mas o Senhor diz: não, a promessa não será concretizada por você, será concretizada por mim mesmo. Deus promete a Abraão um filho, mesmo em idade avançada, mesmo com todas as dificuldades. Ele só pede a Abraão uma coisa: espere, aguarde, porque no tempo devido estarei agindo. Se nós continuássemos a leitura do texto, nós veríamos que depois a própria esposa de Abraão se apressa, pede a ele que ele então tenha um filho com uma serva. Mas a moral da história do texto de Gênesis é que Abraão e Deus, eles estavam ligados pelo amor. Um amor que primeiro foi estabelecido por Deus, de uma promessa que foi por ele estendida a Abraão. E Deus, ele cumpre as suas promessas. Deus tem o seu tempo para agir e seu tempo para trabalhar na vida das pessoas. Quem sabe agora você possa estar até impaciente na sua casa, muitas vezes pensando: onde está Deus? Onde está a ação de Deus? O que eu farei de agora por diante? Se você tem algum tipo de preocupação, alguma questão na sua vida a ser trabalhada, eu quero convidar você para que você possa entregar isso diante de Deus, pedir ao Senhor que Ele possa cuidar da sua vida. Entregue a Ele as suas preocupações, os seus temores, os seus medos. Saiba que Deus age, Ele age no tempo devido. E quando nós confiamos nessa promessa, nós não precisamos nos apressar, tomar decisões precipitadas que vão trazer consequências complicadas para nós depois. Mas a coisa mais difícil que para nós humanos temos a fazer diante de Deus é esperar. Mas espere no Senhor, aguarde no Senhor. No seu tempo devido, Ele age, porque nosso Deus, Ele é soberano, Ele é maior do que todas as coisas que nós estamos passando. Quero convidar você para termos um momento de oração. Pedimos a Ti, Senhor, que Tu possa abençoar a nossa vida e cuidar das nossas preocupações e anseios. Nós, Senhor, sabemos das nossas limitações, nós sabemos que Tu és maior do que elas e que Tu quer cuidar de nós. Por isso nós nos entregamos em Tuas mãos e pedimos: esteja conosco, esteja nos dando a paz, ajuda-nos, Senhor, a termos a paciência e a perseverança de esperarmos em Ti, e também nos ajuda a agirmos no tempo devido, no tempo certo, para que a gente não venha a piorar as situações ainda mais. Mas, Senhor, seja Tu aquele que vai estar sarando as nossas feridas e nos conduzindo através dos nossos dias. Nós nos entregamos em Tuas mãos, Senhor Jesus. Em Teu nome nós oramos. Amém. Sobre os céus Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo.
E agora também queremos escutar a mensagem que a Thaís preparou para nós hoje. Também rogamos ao Senhor que Ele possa, com seu Santo Espírito, usá-la para falar ao nosso coração de uma maneira eficaz, de uma mensagem que vai entrar lá e vai produzir frutos. Então, deixe diante de Deus o seu coração e agora peça para que Ele trabalhe na sua vida através dessa palavra. Olá, queridos irmãos em Cristo, que bom que a gente pode estar reunido como igreja mais uma vez. Que bom que Deus pensou que era bom que a gente pudesse se reunir de outras formas e não só no templo. Ele, quando planejou a igreja, com certeza pensou numa maneira mais fácil da gente continuar se encontrando, mesmo que não pudesse estar junto. Ele pensou em momentos como esse e estava preparado para isso também. E eu quero convidar vocês a ler comigo o texto que a gente vai estudar hoje. É o texto de Colossenses 1. Nós vamos ler dos versículos 13 ao 23. E eu passo a ler. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então a gente começa ali no versículo 13, ele fala de dois verbos bem importantes, libertar e transportar. Através desses dois verbos, a gente pode perceber que quando Jesus ele nos liberta do império das trevas, ele nos transporta para uma nova realidade. Isso é muito interessante, é uma nova perspectiva de vida, uma nova forma de viver. A Bíblia nos diz que nós nos tornamos novas criaturas. E é isso que acontece quando Jesus nos transporta para essa nova realidade. E através disso a gente pode perceber que no mundo, já agora, existem duas realidades. A realidade do império das trevas e a realidade do reino do Filho do seu amor, que o versículo 12 nos diz que é dos santos na luz. Então, a realidade das trevas e a realidade da luz. Já no mundo hoje, nós temos pessoas que vivem nessas duas realidades diferentes. Se nós pensamos na realidade da luz e das trevas, elas são realidades completamente opostas. Isso nos mostra como é completamente diferente a realidade para a qual nós somos transportados por Jesus. Essas duas realidades que existem no mundo já agora, elas não são visíveis a nós só podemos experimentá-las. Você talvez já deve estar se perguntando em qual realidade será que eu estou? E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você tem dúvida sobre qual realidade você está, é muito provável que você ainda esteja na realidade das trevas. Por quê? Porque aqueles que estão nas trevas, eles não sabem, eles não conseguem enxergar aonde eles estão, eles não conseguem ver a sua volta. Mas aqueles que estão na luz, eles sabem exatamente qual é a sua realidade. Eles sabem exatamente que Cristo transformou a vida deles, que Cristo os transportou das trevas para a sua luz. E se você já crê em Jesus Cristo e consegue se reconhecer nessa nova realidade que Ele nos oferece, isso significa que em algum momento você já esteve na outra realidade, na realidade das trevas, onde o pecado nos domina e nos escraviza.
Mas Cristo veio ao teu encontro e ao meu encontro e nos libertou dessa realidade. A verdade é que as trevas, elas nos escravizam, elas nos prendem e nós não conseguimos, por nós mesmos, nos libertar dessa realidade. É por isso que Cristo vem ao nosso encontro, para nos fazer, como diz o versículo 14, para nos dar redenção, para nos dar remissão dos pecados, para poder nos perdoar dos nossos pecados, para nos transportar para essa nova realidade, onde nós nos tornamos novas criaturas e aquilo que é velho fica para trás e vem algo completamente novo. Os versículos 15 ao 17 nos dizem que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível, que Ele é o primogênito da primeira criação. Ali também nos diz que todas as coisas foram criadas por meio dele e para Ele. E ele fala de todas as coisas mesmo, não há nada que exista na terra que foi criado sem que Jesus estivesse presente, sem que fosse através dele. Lá em João, no capítulo 1, nós lemos as mesmas coisas, que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E quando ele fala de verbo, ele está falando de Jesus Cristo. Jesus é o próprio Deus e por meio dele todas as coisas foram criadas. E com isso nós podemos aprender duas coisas bem importantes. A primeira delas é que Jesus, ele é o primogênito da criação, mas ele não foi criado. Ele não é uma criatura de Deus, ele é o próprio Deus. Por meio dele todas as coisas foram criadas e o versículo nos diz mais, nos diz que foi criado para ele. Ou seja, Jesus é o propósito de toda a criação. Ele é o alvo, ele é o objetivo de todas as coisas que foram criadas. É por isso que a nossa vida só pode fazer sentido quando nós encontramos esse propósito, quando nós encontramos esse alvo. Quando todo o restante da nossa vida, ou seja, a nossa família, o nosso casamento, o nosso trabalho, o nosso lazer, os nossos relacionamentos, quando tudo isso está direcionado para Jesus Cristo, então todas as coisas fazem sentido, porque foi para isso que elas foram criadas. Isso significa que você tem que estar cantando hinos o tempo todo, que você tem que estar com a Bíblia aberta e lendo o tempo todo? A gente sabe que isso não é possível. Isso significa que Jesus ele vai se tornar o centro da nossa vida em todas as coisas que nós fizermos. Nós vamos ter a consciência de que Jesus é o rei da nossa vida. E que quando nós formos decidir algo, quando nós formos fazer algo, nós vamos fazer baseados naquilo que agrada a Ele, naquilo que Ele nos orienta, naquilo que Ele deseja para a nossa vida. Isso significa colocar Jesus como o propósito da nossa vida em todas as coisas. É como nós falamos no culto passado, é fazer com que todas essas coisas sirvam a Deus, porque nós já não somos mais presos a essas coisas, nós não precisamos mais servir ao nosso trabalho, servir a nossa família dessa maneira escravizada pelo pecado, mas nós podemos servir ao nosso Deus através dessas coisas. Quando o pecado ele entrou no mundo, ele veio e bagunçou a nossa visão. Por isso é o reino das trevas, nós não conseguimos mais enxergar por causa do nosso pecado. Por isso também nós não conseguimos mais ver o nosso alvo, o nosso propósito inicial, que é Jesus Cristo. Quando Jesus ele nos transporta para essa nova realidade no reino da luz, então nós conseguimos ver e nós conseguimos de novo colocar, alinhar a nossa vida a Jesus Cristo, que é o propósito dela. A palavra pecado, do grego aqui no Novo Testamento, ela pode ter outra tradução que significa errar o alvo. Por isso, quando nós estamos em pecado, na verdade nós estamos errando o alvo. E qual é esse alvo? É Jesus Cristo. Quando nós não estamos mirando nele, olhando para ele, vivendo por ele, então nós pecamos. A segunda coisa que nós podemos aprender com esses versículos é que Jesus criou todas as coisas. Isso significa que tudo está sob o domínio dele. Ele tem controle e poder sobre todas as coisas, porque ele é o criador de todas elas. Às vezes nós tememos mais as coisas que são criadas do que a Deus que criou todas as coisas.
Imagina você tá lá no seu emprego e aí você começa a ouvir os outros empregados, outros funcionários dizendo: eu acho que o nosso chefe vai nos demitir, eu acho que ele vai cortar o nosso salário, eu acho que... E aí a gente começa a ficar com medo daquilo que nós estamos ouvindo dos outros funcionários. Mas nós esquecemos que quem decide as coisas é o chefe e que a única coisa que importa é aquilo que ele diz. A mesma coisa acontece com a nossa vida, nós damos ouvidos às coisas que estão acontecendo, às notícias, e aí nós tememos e nós esquecemos que acima de todas essas coisas está o nosso Deus e que Ele tem o controle de todas elas. Nesses últimos dias eu tenho percebido até mesmo em mim um pensamento muito confiante de que Deus ele pode me ressuscitar, que Deus ele tem a vitória sobre a morte. Mas quando se trata de coisas menores, como o sustento do próximo mês, ou se Deus pode transformar a vida de pessoas, ou se Ele se importa em realizar os meus sonhos, aí eu percebo que eu tenho uma certa insegurança. A gente tem muito mais facilidade de confiar em Deus para grandes coisas e muita insegurança para quando se trata de confiar nele nas pequenas coisas. Mas o que isso nos revela é um pensamento por trás disso, que é muito sério. Nós acreditamos que Deus ele é poderoso, mas nós temos dificuldade em acreditar que Ele nos ama e que Ele se importa conosco. Na cruz, Jesus Cristo nos mostrou que Ele era poderoso, mas Ele também nos mostrou que Ele nos amava tanto que Ele não se importava de entregar a si mesmo e sofrer no nosso lugar. Por isso, quando nós duvidamos do amor de Deus, mesmo crendo no seu poder, nós podemos lembrar daquilo que Ele fez na cruz, nos provando as duas coisas. E por isso você também pode ter a certeza de que Deus, Ele não só tem poder para fazer as coisas por você, mas Ele também se importa. Ele se importa em transformar a vida do teu filho, Ele se importa em te sustentar no próximo mês, Ele se importa em realizar os teus sonhos. Ele se importa e Ele pode fazer isso. Os versículos seguintes, 18 a 21, nos mostra que Jesus também é o primogênito da ressurreição. Ali diz que Ele é o primogênito de entre os mortos. Essa ressurreição é a nova criação. Ele é o primogênito da nova criação. Assim como Ele foi o primogênito da primeira criação, mas veio o pecado e deturpou tudo, Jesus foi enviado como o primogênito da nova criação para restaurar a criação de Deus, para redimi-la do pecado e para poder fazer com que todas as coisas fossem novas de novo. E essa nova criação, ela é realizada dessa vez através do sangue de Jesus. E a quem essa nova criação está se referindo? Nós podemos ver ali no versículo 18 que diz assim: Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Isso significa que a igreja de Cristo é a nova criação. Se você crê em Jesus Cristo, você faz parte dessa igreja e você já é nova criação, já é nova criatura. Isso não é algo que Jesus ainda vai fazer, que Ele ainda vai nos tornar nova criação, mas é algo que já acontece quando nós cremos em Jesus. Nós já somos transportados para essa nova realidade, onde nós somos nova criatura, onde todas as coisas são feitas novas na nossa vida. O versículo 21 nos diz que aqueles que não creem, ou antes que crescem, eles eram estranhos e inimigos. Eles eram estranhos porque eles não tinham um relacionamento pessoal com Deus. Eles eram desconhecidos e eles também eram inimigos. E isso nos mostra que aqueles que não creem em Jesus, eles não estão apenas afastados de Deus, mas eles estão contra Deus. Inimigos não são só aqueles com quem nós não temos contato, são aqueles que querem nos atacar, que querem nos fazer mal. E por isso Jesus Cristo é enviado como um pacificador, para trazer a paz entre os homens e entre Deus. Ele é enviado pelo próprio Deus para isso, e Ele é o próprio Deus que vem como esse pacificador, que vem para trazer essa paz, que é selada com a sua morte. Os versículos 22 e 23
nos mostram que agora reconciliados com Deus, através desse pacificador que é Jesus Cristo, Ele quer nos apresentar diante dele mesmo como santos, inculpáveis e irrepreensíveis, santos como o próprio Deus e sem culpa. O versículo 22, ele nos mostra que depois que Jesus nos reconcilia com Deus, o seu desejo é nos apresentar diante de Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso significa santos, como o próprio Deus é. E inculpáveis significa que não há mais culpa sobre nós. Jesus tira toda a culpa para nos apresentar sem culpa diante de Deus. E irrepreensíveis, sem nada que possa nos condenar, sem defeitos. É assim que Jesus quer nos apresentar e Ele tem poder, autoridade para nos apresentar diante de Deus. É dessa maneira que Deus nos vê através de Jesus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é o desejo final de Deus, é nos tornar perfeitos. E é isso que começa com o caminho da fé. Se você crê em Jesus Cristo, Ele já está fazendo com que você se torne santo, inculpável e irrepreensível. E essa obra vai ser completa quando nós ressuscitarmos e estivermos na vida eterna com Deus. Na primeira criação, antes do pecado, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o pecado veio e deturpou essa imagem e semelhança. E quando a Bíblia nos diz lá no versículo 15 que Jesus é o primogênito de toda a criação, ela também está nos dizendo que Ele é o padrão, Ele é um modelo de toda a criação. E assim como Ele foi o primogênito, o modelo da primeira criação, Ele também é o primogênito da nova criação, o modelo que nós podemos seguir. Quando Cristo se torna a nossa referência, isso significa que nós buscamos ser como Ele. Nós não buscamos mais ser como as pessoas que são famosas, como as pessoas que têm sucesso, as pessoas que têm dinheiro ou que são bem aceitas na sociedade, mas nós buscamos ser como Cristo. E é isso que verdadeiramente passa a importar para nós. E às vezes, ser como Cristo pode significar que nós vamos ser rejeitados, que nós vamos ser excluídos e que nós vamos ser vistos como loucos. Mas ainda assim, se essa é a nossa referência, se Ele continua sendo o alvo da nossa vida, então nós vamos estar cumprindo aquilo que Deus quer com a nossa vida. Nós vamos estar sendo mais parecidos com Ele do que parecidos com o mundo. É isso que Jesus faz quando Ele nos transporta para essa nova realidade. Ele quer nos moldar à sua imagem e semelhança e nos tornar parecidos com Ele, para que também o mundo possa ver através da nossa vida quem Jesus Cristo é e possa conhecê-lo através de nós. Se você crê em Jesus Cristo, Ele já está transformando você à imagem e semelhança dEle. Versículo 23, ele nos convida a permanecer na fé, alicerçados e firmes, sem nos afastar da esperança do Evangelho que nós ouvimos. Isso significa que algo continua tentando nos afastar de Deus, algo continua tentando nos culpar, nos desanimar e nos causar medo. A verdade é que o nosso mundo, ele ainda vive na realidade das trevas. E nós estamos cercados por essa realidade. E inúmeras vezes essa realidade, ela tenta nos afetar, ela tenta nos culpar, ela tenta nos trazer medo. Mas quando nós passamos do domínio das trevas para o domínio de Jesus Cristo, nós podemos ter certeza de que as trevas não têm mais poder sobre a nossa vida. Que agora é o nosso Rei quem decide sobre nós. E que é a Ele que nós servimos e que é isso que verdadeiramente importa. E eu pergunto para você, você que crê em Jesus, você tem se permitido viver essa nova realidade na qual Cristo transportou você? Essa realidade de liberdade e de perdão dos pecados, onde Jesus, que é poderoso e também se importa conosco, está cuidando de nós. Você tem buscado se tornar parecido com Ele? Ele quer nos apresentar dessa maneira diante de Deus e Ele está realizando essa obra na nossa vida. E nós podemos reconhecer e aceitar e viver isso a partir de hoje. E se você ainda não crê em Jesus Cristo, eu convido você a entregar sua vida a Ele, a dizer que você precisa da liberdade que Ele pode oferecer.
Ele já tem poder e Ele pode transportar você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nesse reino há liberdade e nesse reino há perdão dos pecados. Nesse reino há salvação e vida eterna. Desejo que Deus possa realizar isso na tua vida. E se você já crê em Jesus, que você se sinta desafiado a viver não só o poder que Jesus tem, mas a reconhecer também que Ele te ama e Ele se importa com a tua vida, com os teus problemas, com os teus sofrimentos. Quero convidar você a ter um momento de oração comigo. Senhor Jesus, obrigada porque essa palavra nos revela que o Senhor é o propósito de toda a criação. E nós te pedimos que o Senhor possa vir a ser o propósito das nossas vidas. Pai, obrigada porque o Senhor transportou a gente do império das trevas, do império de escravidão e sofrimento, para o reino do Filho e do seu amor, onde há liberdade, onde há perdão, onde há vida abundante. Obrigada por isso, Senhor. Que o Senhor possa fazer isso na vida daqueles que ainda não o aceitaram como seu Senhor. Age dessa maneira, Pai. Traz ao nosso coração o consolo de que o Senhor se importa conosco e de que o Senhor tem controle de todas as coisas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E nós queremos também agora desejar a vocês uma abençoada semana, desejar que o Espírito Santo de Deus ele possa estar cuidando de você, da sua vida, do teu coração e da tua casa. Que você possa ter paz nesse Senhor, que Deus ele possa então orientar você para que você se torne aquilo que Ele deseja de ti. Saiba que Deus ele tem, assim como a Zé falou, um propósito bom para você. O seu reino ele é perfeito e ainda hoje Ele te convida a ser cidadão deste reino, a estar se conformando à imagem de Cristo. Permita que Deus ele trabalhe na tua vida. E também, se você deseja que nós estejamos orando por ti, se você também gostaria de nos enviar alguma pergunta, alguma sugestão, possa fazer nos comentários, ou então envie para mim ou para a própria Thaís uma mensagem. E no mais, nós desejamos que Deus esteja nos guardando, abençoando hoje e sempre. Amém. Boa semana a todos. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo, já todos sustenta pela palavra,